Acordados? Podemos começar, amores? Estão me ouvindo? Sim. Sinalizem aí, estão me ouvindo direitinho. Nós vamos lá para a correção, página 67. Nós começamos essas atividades na aula passada, ficou para vocês terminarem como tarefa de casa. Podemos começar? Por mim, pode. Então, vamos lá. Trace as três medianas e determine o baricentro do triângulo ABC representado a seguir. Então, ele deu já o triângulo. Vocês deveriam traçar as três medianas desse triângulo, ok? Para eu conseguir traçar as três medianas da forma correta, o que eu deveria fazer primeiro? Alguém sabe me dizer? O que é mais importante eu fazer primeiro, para que saia corretamente a mediana do meu triângulo? Alguém? Então, já que ninguém quer responder, vamos lá. Nós precisamos descobrir qual é o ponto médio de cada segmento de reta, tá? Então, por exemplo, do A até o C, qual é o ponto médio? Do C até o B, qual é o ponto médio? Do A até o B, qual é o ponto médio? Verifiquei com a régua quantos centímetros eu tenho de segmento, de cada segmento, para depois traçar a mediana. Por quê? Porque a mediana ela depende do ponto médio, certo? Ela vai sair do vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Do vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Do vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Tudo bem? Então, aqui tem a imagem de como deveria ficar. Observe aqui. Por exemplo, eu tenho no segmento BC, o ponto médio está aqui. Então, eu peguei o vértice A, tracei até o ponto médio, e esse segmento é chamado de mediana. A mesma coisa aconteceu do ponto B até o seu lado oposto, que é o lado AC, no ponto médio. A mesma coisa aconteceu no ponto C, que saiu do vértice C até o seu lado oposto, que é o AB. Tudo bem até aí? O meu livro, vocês já viram que a imagem ela fica reduzida. Então, se eu peguei a régua, eu fiz a medição aqui. Provavelmente vai dar diferente de vocês. No meu livro, o segmento AC, que é esse aqui, ó, tá dando 3 centímetros. O de vocês deu quanto? O meu deu 4,5. 4,5, né? Então, assim, eu não tenho como basear as minhas medidas na de vocês por causa disso, porque o livro de vocês, as imagens, elas estão maiores. Então, na régua vai dar diferença. O importante é vocês medirem e tirar, dividir por 2 e ver qual é o ponto médio. Marcar o ponto médio e traçar do vértice até aquele ponto médio. Tudo bem? 3. Na 3 fala assim: determine o perímetro do triângulo ABC, representado a seguir, sabendo que o ponto G é o baricentro, e os segmentos de reta AM, AN e CL medem, respectivamente, 5,2, 4,3 e 3,3 centímetros.
Então, vamos lá. A gente tem o G, que é o baricentro, certo? Ele falou que de A até M, eu tenho quanto? 5,2. Se M é o ponto médio, é só eu pegar esse 5,2 e multiplicar por 2, que eu vou descobrir de A até C quantos centímetros eu tenho. Tudo bem? Multiplicando por 2 aqui, de A até C ou de C até A, eu vou ter 10,4 centímetros, correto? Ele me falou ainda que de A até N, eu tenho 4,3 centímetros. Se N é o ponto médio, de N até B eu também tenho 4,3. Então, multiplicando esse valor por 2, eu vou achar que de A até B eu tenho 8,6. Tudo bem? E para eu encontrar de B até C, eu sei que de C até L eu tenho 3,3, que ele falou aqui no enunciado, ó. E L é o ponto médio. Se eu multiplicar por 2, eu encontro 6,6. Ele quer saber o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, somando os 3 lados do meu triângulo que eu encontrei, eu vou ter um valor total de quanto? Ninguém acordou aí ainda não? Tá dormindo todo mundo? 26,6. Vai dar 25,6 o total. Tranquilo? Podemos passar? Fizeram as anotações de vocês? Ninguém tem dúvida até aí? Todo mundo está entendendo até aí? Sim. Tudo bem. Então, nós vamos para a página 68. Página 68. O exercício 2. O exercício 2 está falando sobre o incentro e está querendo saber as medidas x, y, z, certo? Quando a gente tem o incentro, a gente sabe que é o ponto de encontro das bissetrizes. E as bissetrizes, elas traçam os ângulos exatamente no meio, certo? Divide por 2 o ângulo. Então, se aqui é 20, o x também é 20. Se aqui é 36, o y também é 36. E se aqui é 34, o z também é 34. Ok? Pode passar? Pode. Vamos lá. O próximo está lá na página 69, que pede para traçar a altura relativa ao lado BC de cada triângulo. Então, ele me deu 3 triângulos, ele quer que eu trace a altura relativa ao lado BC de cada triângulo. Depois, ele quer que determine ainda a medida de cada altura traçada, sabendo que a medida do lado de cada quadradinho da malha é 0,5 centímetros. Então, tá aí os 3 triângulos. A altura do primeiro traçada aqui. Se eu considerar cada ladozinho de cada quadradinho como 0,5, o total dessa altura em centímetros do primeiro triângulo vai dar 3 centímetros. No segundo, traçando a altura de AB, aqui, referente ao lado BC, nós temos 3,5 centímetros de medida. E aqui, traçando a altura do terceiro triângulo, relativa ao lado BC, nós temos 2,5 centímetros de total de altura. Tranquilo?
Vamos para o próximo? Página 71 agora. O exercício 2. Fala assim: trace as mediatrizes relativas aos três lados do triângulo retângulo LMO e determine o seu circuncentro. Em seguida, trace a circunferência circunscrita ao triângulo. Então, aqui, ó, primeiro eu tinha que traçar as três mediatrizes. Mediatriz é o que a gente falou lá no iniciozinho da aula, lá no iniciozinho da aula passada, que fala, ó, que eu vou traçar uma reta exatamente no ponto médio do segmento, que seja perpendicular a ele, formando um ângulo de 90 graus. Então, se eu traçar a reta no ponto médio de cada segmento do meu triângulo, de cada lado do meu triângulo, eu vou encontrar um ponto de encontro aqui, que vai chamar o quê? Circuncentro, certo? E o circuncentro, a gente viu, foi a última propriedade que a gente viu na aula passada, é o centro da circunferência externa àquele triângulo, ok? Então, a imagem deveria estar dessa forma, com as observações que ele pediu no enunciado. Tranquilo? Beleza. Ainda na página 71, nós vamos falar agora um pouquinho dos últimos tópicos que a gente tem aí na página 71, tá? Começa na página 71 e termina na página 72. São os últimos tópicos do capítulo. Acabando esses tópicos e a gente entendeu todos os tópicos do capítulo, tá? Triângulo isósceles. É o penúltimo tópico. Acharam aí a definição? Então, no isósceles, eu tenho o quê? O que eu tenho no triângulo isósceles? Eu sempre vou ter no isósceles dois lados congruentes, ou seja, dois lados iguais, tá vendo? Ó, dois lados iguais. Ao mesmo tempo, o ângulo formado pelos lados congruentes é chamado de ângulo do vértice, ó. Eu tenho esse lado congruente a esse. Esse ângulo que foi formado pelos lados congruentes do vértice se chama ângulo do vértice, certo? Tudo bem até aí? Aí eu tenho o vértice A aqui, o seu lado oposto é chamado ângulo da base, ok? Tudo bem? Esses ângulos que foram formados pelo lado oposto ao vértice são chamados de ângulos da base, ok? E o segmento BC é chamado de base. Tranquilo até aí? Estão destacando o que é importante? Sim. Beleza. Aí a gente vai falar um pouquinho das propriedades, ainda na página 71. As propriedades do triângulo isósceles são simples, tá? Primeiro ponto, ele destaca aí que os ângulos da base são congruentes, é o que a gente acabou de falar anteriormente. É uma das características, certo? Se a gente for falar de mediana e de mediatriz, e ainda de altura relativa, eu posso afirmar que elas coincidem com a bissetriz do ângulo do vértice. Se eu traçar a bissetriz aqui do ângulo do vértice, ó, traçar exatamente aqui o vértice, traçar ao meio, eu posso afirmar que essa altura também é mediana e mediatriz do meu ângulo, ok? E do meu triângulo. Tranquilo? Pessoal, vocês estão acompanhando? Sim. Sim. Terceiro ponto de propriedade que a gente tem que analisar também. Os 4 pontos notáveis, tá vendo? Tem 4 pontos aqui. Eu tenho aqui baricentro e centro, ortocentro e circuncentro. Tá vendo?
Eles estão todos os pontos deles estão alinhados. Eles também estão sobre as bissetrizes, que também eu posso chamar de mediana, que eu também posso chamar de mediatriz e de altura. Ok? Através dessas propriedades que a gente vai conseguir encontrar valores desconhecidos em triângulos isósceles. Ficou alguma dúvida aí? Tia, você pode explicar de novo essa última parte? Porque eu não entendi. Esse pedacinho aqui? Aham. Vamos lá. Você entendeu que do vértice até o seu lado oposto aqui, quando a gente divide o ângulo ao meio, a gente encontrou a bissetriz? Sim. Ok. Essa mesma bissetriz, aqui ó, no segundo ponto, ele afirma para a gente como propriedade que também é a minha mediana, que eu também posso chamar de mediatriz e que eu também posso chamar de altura relativa. Até aí, tudo bem? Sim. Quando eu traçar esse ponto aqui, ó, esse último ponto, ele está me dizendo o quê? Que quando eu traçar as três mediatrizes, as três medianas, as três bissetrizes e as três alturas, o ponto de encontro das três vão estar também sobre essa bissetriz traçada do vértice A até o seu lado oposto. Ou seja, coincidem, elas estão sobre a mesma reta. Ok? Eles vão se encontrar sempre aqui, tá vendo? Ponto de encontro das mediatrizes, o ponto de encontro das medianas, o ponto de encontro das bissetrizes, o ponto de encontro de altura, todos estão sobre essa mesma reta, ok? Deu para tirar a dúvida? Deu, obrigada. Por nada. Vamos lá. Na página 72, a gente já vai falar do triângulo equilátero, tá? Falamos do isósceles, agora o triângulo equilátero. Do triângulo equilátero, ele é um triângulo que possui os três lados iguais, certo? Se os três lados são iguais, eu também posso afirmar que os três ângulos são iguais? Sim ou não? Sim. E se a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180, então quanto que é cada ângulo desse se os ângulos são iguais? 60. 60, isso aí, Murilo. Obrigada. Então, ó, em todo o triângulo equilátero, os três ângulos internos, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, são iguais, sendo que cada um é igual a 60, todos são 60, certo? Se eu tenho os três lados iguais, os três ângulos iguais, eu também posso afirmar que a mediana, a mediatriz e a altura relativa a qualquer lado dele, porque eu tenho todos os lados iguais, coincidem também com a bissetriz relativa ao ângulo oposto a cada lado. Também vão coincidir, ok? E o último tópico, ele fala, ó, os 4 pontos notáveis que a gente aprendeu, que é o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Eles vão também estar localizados em um único ponto, tá vendo? Eles vão estar localizados em um único ponto. Quando a gente volta lá no isósceles, qual é a diferença? Aqui, ó, tá vendo? Todos vão coincidir na mesma reta. Ó, um tá com um ponto aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Quando a gente vem para o equilátero, eles todos estão sobre o mesmo ponto. Todos. Ok? Se a gente traçar aqui, tá vendo que tem duas circunferências? Uma interna e a outra externa? Por que que tem essas duas circunferências? Alguém sabe me dizer o porquê que tem que analisar as duas circunferências? Eu vou esperar vocês participarem. Tia, Oi. o Breno tá pedindo pra você aceitar ele. É 8h22 agora, amores. Não posso aceitar mais, não.
Ele falou que tá lá tem um tempão já. E aí, galera, por que que tem 2? Ninguém sabe dizer, ninguém lembra qual é a propriedade e que a gente precisa de saber a circunferência interna, qual é a propriedade que a gente precisa saber a circunferência externa. Ninguém? É porque a gente precisa saber do incentro e do circuncentro? Isso aí, muito obrigada. Exatamente. Como a gente está falando aqui, ó, dos 4 pontos, que é baricentro, centro, circuncentro e ortocentro, o incentro e o circuncentro, eu preciso de traçar as minhas circunferências. Para o incentro, interna. Por circuncentro, é o ponto central da externa. Ok? Alguma pergunta até aí? Vou passar então. Ninguém quer perguntar? Galera, a gente vai lá para a página agora 72. Eu vou falar aí quais atividades vocês vão fazer, ok? Deixa eu pegar aqui, eu vou aproveitar e vou fazer a anotação aqui. Página 72. Vocês vão fazer o número 1. Página 73. Vocês vão fazer os números 3, 4 e 6. Por enquanto só, tá? Esses 4 exercícios que eu coloquei aí, eles são referentes aos 2 tópicos que a gente acabou de ver, tá? Sobre o equilátero e o isósceles, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Se tiver alguma dúvida, vocês aproveitem e me perguntem. Enquanto isso, eu vou dar Vou fazer a chamada aqui, ok? Mas eu vou olhar aqui os participantes, tá? Não vou chamar nome por nome, não. Pessoal, tranquilo por enquanto? Estão conseguindo fazer alguma coisa?
Pessoal, surgiu nenhuma dúvida ainda não? Sinalizem aí para mim, tá tranquilo? Tranquilo. Ok. Tia, Oi. você pode me explicar 3 da página 73? Eu comecei a fazer, só que eu acho que eu tô fazendo errado. Tá, ele me afirmou aí na 3, ele fala assim, sabendo que os triângulos representados abaixo são isósceles de base BC, determine o valor de x. Como é que você está fazendo? Eu não sabia como eu fazia. Aí, como tem um ângulo que vale 30 e os ângulos da base têm o mesmo valor, Certo. aí a soma interna do triângulo tem que dar 180. Isso aí, Então, para muito bem. chegar a 180, e dividir os dois iguais, os dois têm que ter 25. Aí, somando 25 com x tem que dar 180, aí deu 155, só que eu acho que eu tô fazendo errado. Presta atenção. Você me falou certo. O que você falou de teoria está correto. Eu tenho 30 e os dois da base, se eles são iguais, é só pegar 180, subtrair 30 e dividir por 2. Só não vai dar 25, tá? Depois você refaça. Porque se eu pegar 25 mais 25 dá quanto?
50. Com mais o 30 que eu tenho no primeiro, eu vou ter 180. Ah, não, Entendeu? tia, agora eu Entendeu? fui ver, eu anotei errado. Eu entendi sim. Mas Mas tava é certo? desse jeitinho que você tá falando, tá? Dessa forma mesmo, só os números que você confundiu aí. Mas a teoria para resolver é essa daí mesmo. Tá E correto? aquela AB, eu não entendi como que eu faço. O B, ele não te deu o ângulo interno, certo? Ele te deu aí coordenadas para você montar uma equaçãozinha de primeiro grau, de acordo com as variáveis que ele te deu. Ele te deu só a variável x, certo? Lá no C e lá no externo de A. Conseguiu Foi. enxergar aí? Sim. Através dessa informação, você vai conseguir montar uma equaçãozinha de primeiro grau para descobrir o valor de x. Você vai pegar a teoria dos triângulos isósceles, que a gente acabou de ver, mais os seus conhecimentos dos ângulos internos com os externos e montar uma equaçãozinha de primeiro grau. Tenta fazer aí para ver se você consegue encontrar essa equação. Tá bom. Obrigada, tia. Por nada. Pessoal, alguma pergunta a mais? Eu vou encerrar a aula. Não? Então tá bom. Então até a próxima semana. Beijinhos, bom final de semana aí para vocês. Tchau, tia. Tchau, tia. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tia. Tchau.